Saudações, meus caros internautas, alunos, concurseiros, vestibulandos. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez apresentando um novo assunto, um novo conteúdo para engrandecer seus conhecimentos e para que você venha ter êxito nas suas aprovações nos vestibulares e concursos futuros. A aula de hoje é sobre a filosofia de Sócrates. Então hoje iremos estudar o pensamento de Sócrates. Para isso, nós temos que entender que haverá uma mudança no contexto da filosofia. Nós tínhamos os primeiros filósofos que superaram a mitologia, denominados de pré-socráticos, filósofos da natureza ou filósofos da cosmologia. Então, esses caras, eles procuravam entender a origem do universo e que tudo nele contém e procuraram isso em um princípio físico, um princípio da natureza. Por que estou falando dos pré-socráticos? Porque é importante que você compreenda que o termo pré-socráticos são aqueles filósofos que antecedem Sócrates. E Sócrates vai fazer o que a gente chama de reviravolta copernicânica. Ele vai transformar, ele vai mudar o eixo do caminho da análise filosófica. Ele vai trazer para o centro da filosofia o antropos. Por isso que agora nós vamos começar uma filosofia antropológica. Filosofia essa que traz o homem e a sociedade para o centro dos nossos estudos. Então, a primeira abordagem é essa, que você entenda, meu caro internauta, a transição dos pré-socráticos, os caras que estudavam cosmologia, para a filosofia antropológica, onde o homem e a sociedade passa a ser o centro dos estudos. Para falar de Sócrates, a gente tem agora que dar dois direcionamentos. Um pouquinho da sua biografia e um pouquinho dos sofistas. Para assim direcionarmos o que Sócrates quis construir com a sua filosofia. Vamos aqui lembrar que Sócrates nasce em 496 a.C. Isso por volta do século V. Né? E você tem que lembrar que na Grécia Antiga, particularmente em Atenas, entre o século IV e o século V a.C., nós estamos vivenciando o apogeu grego. Nós estamos vivenciando o século de Péricles, pós-vitória grega nas guerras médicas, o engrandecimento, o esplendor, o desenvolvimento da arte, do teatro, da arquitetura, da filosofia e da política grega. É a partir desse ensejo que nós temos que entender que o meio histórico, que a situação vivenciada na Grécia influencia o pensamento socrático. Pois Sócrates, ele vai ser esse indivíduo que vai entender a necessidade de uma nova classe que cresce e que vai participar da política, que são os comerciantes, que são os filhos desses comerciantes, que agora, junto com os eupátridas, junto com os filhos do pai, os bem-nascidos, vão vivenciar a prática da política. Todavia, antes, era algo muito mais seleto. A política era algo direcionado simplesmente para aquela minoria da cidadania grega que possuía terra, chamada nobreza. Agora não. Nesse período você tem uma expansão da democracia. Você tem aí o aumento de indivíduos que vai participar dessa democracia. E vos lembro, essa democracia é uma democracia direta, onde o indivíduo ele participa diretamente dos debates, das discussões políticas. Nesse ensejo, vai aparecer os sofistas. Quem são os sofistas? Os sofistas são os chamados pedagogos, os primeiros pedagogos do mundo antigo. São eles os caras que
passeiam por toda a Grécia transmitindo conhecimento. São esses caras que constroem algumas disciplinas como gramática, como retórica, como dialética. Esses caras são muito importantes para o desenvolvimento do ensino. Todavia, os sofistas vão ser muito criticados pelos filósofos. Por quê? Por quê? Preste agora bem atenção, meu caro internauta, meu caro educando, meu caro aluno. Percebam por que esses caras vão ser criticados pelos filósofos. É exatamente o fato deles cobrarem por seu ensinamento. É o primeiro ponto em que eles vão ser criticados pelos filósofos. O fato deles cobrarem por seu ensinamento. O segundo ponto é que os filósofos vão dizer que os sofistas são meros reprodutores de conhecimento. São indivíduos que não ensinam o jovem a pensar. São indivíduos que não ensinam o jovem a criar ideias. São indivíduos que reproduzem. Eles são chamados de simulacros porque, numa linguagem técnica e científica, eles são interpretados como caras que copiam, que são reprodutores, os verdadeiros simulacros. Desse modo, a essência da filosofia é ensinar o jovem a ser gestor, a ser criador de ideia. Aí nós vamos já lembrando da essência do pensamento socrático. E nisso a gente vai falar dos seus pais, né? A sua mãe e o seu pai. Por quê? Porque a profissão do pai e da mãe de Sócrates influencia diretamente nesse projeto filosófico que ele vai construir. Sua mãe, Fenareta, era uma parteira. O seu pai era um escultor. Certo? Ora, daí você vai entender os dois pontos principais da filosofia socrática. A ironia e a maiêutica. A ironia e a maiêutica. Veja só, é pela ironia que Sócrates vai induzir aquele indivíduo que acha que é sabedor, que acha que é o grande intelecto, que é o sabichão, que é o cara. Ele vai induzir pela ironia, interrogando exatamente em cima do tema que o cara disse saber e dominar. Ele começa a fazer perguntas óbvias, ele começa a indagar e o cara começa a se perder ali nas suas respostas e começa a entender que ele mesmo não sabe do assunto. Então, pela ironia socrática, pela indagação, esse indivíduo ele começa a reconhecer que não domina o assunto que ele acha que domina. Vou dar um exemplo aqui básico. Vamos imaginar aqui que o cara é um mecânico, aprendiz e já se acha o foda, certo? Se acha o super-herói, o super-homem do assunto, né? Ele se acha o cara que entende tudo de carro. Todavia, o filósofo ele vai começar a indagar. E aí, meu carro de manhãzinha eu acordei e estou sem conseguir ligar o carro. Que problema pode ser? Ou então ele começa a sugerir que ao ligar o som do seu carro, o som é ligado, mas ele não vai funcionar. Que a luz está com problema. E o que é que eu vou resolver? Poxa, quando eu passo a marcha, meu carro está com dificuldade. Ele está travando. Eu não estou conseguindo engatar a quinta. O farol traseiro está com problema. A funilagem está com defeito. Ele começa a falar de partes do carro, do motor, a parte elétrica, da estética, e o cara começa a se perder. Ele começa a dar respostas convincentes, todavia ele não vai entender, ele vai perceber que ele não domina aquele assunto. Então esse processo da ironia socrática vai fazer com que esse indivíduo comece a refletir que ele não sabe. E é aí onde aparece aquela frase célebre de Sócrates: só sei que nada sei. Que é a partir desse princípio que você tem que entender que nós precisamos buscar o conhecimento.
E esse conhecimento se dá a partir da maiêutica socrática, que é inspirado na sua mãe Fenareta, aquela que ensinou o jovem Sócrates a refletir. Por quê? Porque ela era parteira. Ela era uma parteira. Ela trazia as crianças à vida. E Sócrates, com a maiêutica, ele quer trazer, quer gestar a ideia, quer tirar de dentro de nós seres humanos a ideia. E essa ideia em essência, e essa ideia se dá através também de indagações, de perguntas, de um diálogo, de uma construção de conhecimento a partir do erro, a partir da reflexão, para chegar no conhecimento em essência. Então aí, gente, nós temos que entender a importância de Sócrates nessa construção filosófica. Nós temos que entender que da ironia, do indagar para mostrar que o cara está errado, nós chegamos a essa frase do só sei que nada sei. Ele entende que não sabe e a partir disso ele vai construir a maiêutica, a construção da reflexão para se chegar ao conhecimento e a partir desse conhecimento você chegar à essência da ideia, a ideia em si mesma. Então essa é a primeira parte que nós temos que entender na filosofia socrática. Tudo bem? Agora nós vamos falar de 3 pontos essenciais na filosofia socrática. A psicologia, o conhecimento e a moralidade. Para a gente tratar da questão da psicologia, a gente vai falar da questão de alma. Essa alma que está ligada ao corpo ou que não está ligada ao corpo. Essa alma que para alguns é imanente ao corpo ou é transcendente ao corpo. Para Sócrates, ele já vai dizer, ele já vai defender a ideia que a alma transcende ao corpo, que esse corpo é uma mera matéria. E a gente pega um pouquinho da sua história para fazer essa reflexão. É a partir da sua vivência em Atenas que ele começa a ensinar o jovem a refletir, que ele começa a ensinar o jovem a caminhar pelos caminhos da reflexão, da filosofia. E esses jovens começam a indagar algumas vivências, algumas práticas, fazer alguns questionamentos com relação à sociedade grega. Começa a contestar a tradição. Por isso, e devido a isso, Sócrates vai ser condenado, vai ser julgado primeiro antes de ser condenado. E no seu julgamento, vão decidir que Sócrates é um indivíduo que ludibria, Sócrates é um indivíduo que traz os jovens à perdição. Sócrates vai fazer sua própria defesa e na sua defesa ele defende a ideia de pagar uma multa por isso e tentar mudar. Todavia, os caras vão se irritar e vão condená-lo à morte. E ele mesmo vai decidir tomar cicuta, vai tomar o veneno de cicuta e vai morrer. Alguns indivíduos da sociedade ateniense, da justiça ateniense, acham que Sócrates vai fugir. Alguns dos seus discípulos convidam Sócrates a se esconder em suas casas, em territórios que pertencem aos seus pais. Só que Sócrates diz que não. Ele decide morrer e no livro Fédon, livro esse escrito por Platão sobre a vida de Sócrates e principalmente sobre a morte de Sócrates, ele vai dizer que o que vai morrer é simplesmente a matéria. Que a sua alma em essência e suas ideias vão ficar para sempre. E é a partir daí que esse pensamento da psicologia socrática faz com que nós, indivíduos, tenhamos essa reflexão, dessa transcendência de psique, dessa ideia de que a alma fica, porque a alma é em essência, a essência é pura e infinita. Ela é em si mesma. É a partir dessa ideia, é a partir desse movimento que nós chegamos a um conhecimento. Um conhecimento que vai nos levar ao bem, que vai nos levar à justiça, que nos traz a ética. Por essa razão, nós vamos chegar a uma ideia de moralidade. E essa ideia de moralidade nos traz a virtude e a sabedoria. E essa virtude e essa sabedoria é a essência primeira para a construção de uma sociedade justa, uma sociedade de qualidade. Então, Sócrates dá um prumo agora à filosofia. Sócrates agora faz com que nós
entendamos que o caminho se dá pela justiça, pela equidade, pela ética. E para se chegar a isso, eu tenho que pensar no coletivo e não no individual. O bem, como vai dizer Platão em seguida, não está em si. O bem está na coletividade. O bem não está consigo. Ele é em si por si. Ele se dá na coletividade. Eu tenho que pensar no todo, no corpo social, para assim entender a ideia de justiça, entender a ideia de ética, entender a ideia de moralidade e vivenciar essa plenitude do bem-estar. Ok? Então, a filosofia socrática, ela nasce nessa ideia de dar um sentido à vivência humana. A vivência humana, para o bem-estar em si, eu tenho que entender que a polis está bem. E essa coletividade é o que vai direcionar o pensamento socrático. Assim, desse modo, encerramos aqui essa aula sobre o grande pensador da filosofia antiga, Sócrates. Demos início aqui aos pensamentos da filosofia clássica, onde adiante iremos trabalhar Platão e Aristóteles e, em seguida, os epicuristas e os estoicos. Todavia, é em Sócrates que faz nascer a filosofia clássica antropológica. Um forte abraço e até a vitória.